Fundo preto. Aparece no centro escrito em branco Wave Produtora. Apresenta Mulher se senta no sofá, liga o rádio. Pega o jornal e começa a folhear. Em letras brancas surge o título Ondas em Campo. Tela escurece. Sentado, homem branco careca de barba Meu ruiva nome e é Hugo óculos raso. Botelho, tenho 54 anos, sou de dezembro de 67, nasci em Lavras, Minas Gerais, sou radialista profissional desde o finalzinho dos anos 80, assim que eu entrei no rádio. Sentado, homem branco de cabelo e barba branca se Então, meu apresenta. nome é Luiz Gavioli, eu tenho 73 anos, eu fiz aniversário dia 10 de setembro, há poucos dias. E eu sou metalurgista e sou biólogo e químico superior. Ao lado esquerdo de Luiz, sentado, homem branco de cabelo curto preto sem Eduardo barba fala. Pazin, administrador, e tenho 65 anos e estou aqui na faculdade para aprender alguma coisa aí com vocês aí. E estamos prontos para qualquer pergunta. Meus primeiros contatos com a rádio me remete lá aos anos 70, 1975, né? Como no interior você tem uma vida bem mais saudável, onde minha mãe ainda mora, terreno de 600 metros quadrados, é muita coisa. E a gente tinha obrigação, família grande, então cada um tinha que fazer alguma coisa para ajudar dentro de casa. E meu pai me determinou algumas tarefas para fazer durante o dia, eu não queria saber de nada, tinha 5 anos, queria brincar de jogar futebol na rua, no campinho que tinha lá perto. E quando ele chegou à tarde, já viu o quintal todo sujo, né? E eu não tinha limpado o quintal que ele tinha mandado. E ele pegou, me colocou de castigo. Todo mundo conversando na sala, na cozinha, no início da noite. Seria 8h30. Ele era barbeiro, chegou do trabalho. E aí ele me mandou ir para o quarto. E eu queria ficar perto dos meus irmãos, perto dele, da minha mãe, mas como castigo eu tive que dormir mais cedo. E aí um de meus irmãos chegou com o rádio e mandou eu parar de chorar. E pegou e colocou o rádio no cantinho, entre a cama e o colchão. E ali eu ouvi o jogo do Cruzeiro, do Flamengo com o Fluminense. Cena do jogo. Atacante flamenguista chuta a bola para a defesa do goleiro adversário. Imagem volta para Hugo. Semanas depois, eu ouvi um jogo do Cruzeiro com o Independiente. Pavoni 0-0 el partido. Cruzeiro Independiente, semifinal de América. Toma carrera. Tiró. E as coisas aconteceram naturalmente, mas começou bem cedo, tinha 5 anos. A rádio, o meu primeiro contato, quando eu tinha mais ou menos 6 a 7 anos, no interior, no campo, na roça, onde que tinha o rádio, era o único meio de comunicação que a gente tinha, ouvir. E o rádio era muito simples, e aí você pergunta, qual que tipo de como que o rádio funcionava? Não tinha necessidade, funcionava com uma pilha, chamava uma pilha Eveready, de 20 quilos, que ela dura 3 meses, depois levava para a cidade, e carregava como fosse a bateria de um carro, e trazia de volta e colocava no rádio. Aí eu via o rádio, eu, meu pai, meus irmãos e os meus avós. Gostava muito de futebol e a gente ouvia muita música caipira, e também na roça é de prática ouvir música caipira todo dia, à noite. E o futebol. E a gente tinha noção porque a pessoa do rádio falava assim, agora nós estamos no Parque Antártico, vai jogar Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras ficou do lado esquerdo. A gente tinha uma noção onde ficava o time do Palmeiras e para onde que ia atacar. A gente tinha essa noção. Mesmo não sabendo, mesmo a gente não conhecendo o estado, a gente sabia que, porque lá no interior também, está no tempo do onça, mas tinha campo de futebol também.
Nós jogávamos futebol quase todo dia. Trabalhava na roça durante o dia, até 3, 4 horas da tarde, e depois ia jogar bola. E depois ia tomar um banho, jantava e ficava ouvindo música caipira até 8, 9 horas da noite, porque lá se dorme com as galinhas. Quando é 10 horas, está todo mundo deitado, todo mundo dormindo. Porque no outro dia se levanta 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E 5 horas da manhã eu cortava com o que eu cortava? Acordava. Com meu pai ligava o rádio e ficava colocando aquelas músicas no som máximo lá. E tirava todo mundo da cama. E essa foi a nossa vida, a nossa experiência com o rádio. Com rádio esportivo, comigo nós tínhamos rádio na minha casa. Eu morei sempre no centro de São Paulo, no bairro de Santa Cecília, próximo ao estádio municipal Pacaembu. E meus irmãos mais velhos, né? Primeira vez que eu fui ao estádio, por volta de 1965, 1966. Eu lembro bem, foi São Paulo e Flamengo, na Taça Rio São Paulo, né? Apesar de ser corintiano, não quis ser São Paulino. E o contato que eu tinha, curiosidade com o rádio mesmo. Então eu via, como era criança, eu via aquelas pessoas com rádio, era o motorrádio, ABC, eram uns rádios meio tipo essas caixas de bombom da Lacta, assim, aquele formato. E eu queria saber se a pessoa que estava ouvindo retratava o que estava sendo jogado lá no mesmo momento. Aí eu procurei onde era a cabine de rádio e fui lá na cabine de rádio. A pessoa transmitia, aí eu percebi que tinha, hoje a gente fala delay, né? Então ele falava uma coisa que não aconteceu naquele momento. Então meu contato primeiro com o rádio foi isso, né? E assim foi. Eu ia para o estádio sempre, todos os jogos que eu podia ir, eu ia, que eu morava próximo, então dava para ir a pé. Da Praça Marechal Deodoro até o estádio do Pacaembu. E o meu primo, ele foi profissional do São Paulo, e o São Paulo, ao lado aí da faculdade Oswaldo Cruz, na Brigadeiro Galvão, tinha uma garagem de ônibus, onde os jogadores eram levados em esses ônibus urbanos. E ele vinha a pé para lá para a garagem, então nós íamos com ele. Eu, meus dois irmãos, nós sempre íamos junto com os jogadores do São Paulo, né? E nós íamos para o Morumbi, para o Pacaembu, ver o jogo, entrávamos no gramado e tudo. E a iniciação foi essa. A minha curiosidade sempre quis saber como que se falava, não técnico, né, que eu não tinha noção, mas queria saber como que o cara conseguia ouvir no aparelho a transmissão do narrador ali em cima, ali, do radialista lá. Recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. Final. Eu tinha 9 anos, então eu sou um remanescente. Hoje que eu falo com meus filhos, com meus netos, eu vi a primeira Copa do Brasil, campeão 58, 62, 70, 94 e 2002. Eu vi todas as Copas. A gente foi fazer um teste. Chegou lá, tinha umas 30 pessoas para fazer o teste. E o teste tinha que ser rápido, porque só tinha o espaço da Voz do Brasil, que era 1 hora, das 7 às 8. E aí, quem que vem? O Luciano, que estava coordenando. E ninguém, não. Eu falei, me dá esse papel aí. Peguei o papel, fui lá e fiz o teste. Ninguém mais falou. Só teve um teste, só o meu. E aí eles me prepararam. Aprendi a técnica, aprendi a mexer na mesa, trabalhar, fazer edição. Até que no dia do meu aniversário, eles me chamaram e falaram, você vai começar amanhã. E aí comecei no outro dia, mas como comunicador, não estava no esporte. Mas eu queria trabalhar com esporte. E aí, estava indo bem, no Rádio FM a aceitação era muito boa, mas eu queria trabalhar com esporte. Aí eu consegui me aproximar do pessoal da Rádio Cultura, que era a Rádio AM da cidade. Me chamaram de louco, poxa, você vai sair da Rio Grande FM para ir para a Rádio Cultura? Eu falei, vou. Eu gosto de comunicação, gosto de ouvir o locutor, conversar com as pessoas,
contar história. Eu ouvia rádio na madrugada, aqueles programas Gil Gomes, Afanásio Razade. Eu era um moleque que levantava, meu pai estava ouvindo sertanejo, para mim não interessava a música que estava tocando, eu queria ouvir. Era o locutor fazendo texto, mandando abraço, comunicando, falando com as pessoas. E aí eu mudei para a Rádio Cultura para aprender a fazer isso, que eu achava que no rádio AM eu ia virar um comunicador, no rádio FM eu ia ficar eternamente falando nome de música e dando hora certa. E essa responsabilidade ela é muito grande. Você tem N responsabilidades de acordo com o meio que você seguiu. Eu, como narrador esportivo, eu tenho que construir imagem na cabeça das pessoas. Eu tenho que mostrar onde está a bola, com quem está a bola, quem está próximo dele, se é adversário, se é companheiro, e o que ele fez. Isso em um segundo. Porque muita gente pensa que narrar futebol é sair falando. Fala rápido. Nossa, fala rápido, você pode narrar futebol, hein? Não é velocidade. Não é você que dá velocidade no jogo. É o jogo que vai dar velocidade na sua transmissão. Um jogo corrido, você tem que acompanhar. Um jogo mais lento, você vai inventar. Então, no rádio, você tem que construir a imagem, contar a verdade. Você tem essa responsabilidade. Se eu começar a narrar para você e você não conseguir enxergar o jogo, você muda de rádio. Agora, tem gente que pensa que é só gritar e falar rápido. E não é. Você tem 3 tons, defesa, meio e ataque. Olha, hoje eu consigo entender como eu me sentia. Eu me sentia um deficiente visual com alguém me mostrando tudo que estava acontecendo. E às vezes eu até cochilava. E era interessante que eu me lembro que eu cochilava e ninguém podia mexer no rádio. Se alguém chegasse perto, eu já acordava. E mesmo com aquele cochilo, aquele breve sono, eu continuava ouvindo a transmissão e desenhando o jogo na minha cabeça. E ali bem cedo eu acho que eu aprendi que a missão de quem narra o futebol, de quem comunica no rádio, é fornecer a quem está do outro lado a visão de tudo que está acontecendo que ele não está vendo. Não sei se você sabe, mas no Pernambuco tinha o Náutico e o Sport, em Recife, que era muito bom. E fazia frente com o Santos, com o Palmeiras, toda a Copa do Brasil, Brasileirão, as finais eram normalmente esses times. Não se falava no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro era fraco o futebol. Era mais o Norte, Nordeste e São Paulo. E era comum a gente se reunir à noite para ver acabar o jogo. Só que não começava aquele tempo, 9h30, 10 horas. Era 9 horas começar o jogo, 11 horas cada um para sua casa. Porque outro dia, 3h30, 4 horas, tem que ir para o lado da cama. Essa é a nossa vida, mas era normal. Mas quando tinha jogo de domingo, ia para casa, aí eles almoçavam em casa, tomavam uma pinguinha de lá, os velhos, né? Porque a molecada não tomava, não podia nem passar perto. E outra, tinha o maior respeito os filhos com os pais, com os avós. Quando os pais estavam conversando aqui, ó, você não ousava passar no meio, não podia passar no meio das pessoas, dos avós e do pai. Porque isso já era costume italiano. Você acha que eu consigo imaginar quantos jogos eu já narrei? É claro que muitas das vezes eu decepcionei alguém pode ter ligado o rádio, até assim, acontece muito. Olha, tem um narrador interessante em tal emissora. E o cara vai ouvir. E você não está num dia bom. Ele fala, poxa, desculpa, você falou que tinha um narrador bom, eu fui ouvir, não dá para ouvir. Porque nem todo dia você está 100%. É uma profissão que também tem dia que você está para baixo. E aí você frustra muita gente. Já aconteceu de receber crítica, pô, eu estava te ouvindo ontem, estava desinteressado. Eu falo, não estava desinteressado. Meu pai tinha morrido, tinha 1 semana. Mas quem está do outro lado não está nem aí, não quer nem saber. Ele ligou ali, você se comprometeu a fazer a entrega, você tem que fazer a entrega. Mas nem sempre é fácil, a gente tem problemas também. E que reflete nessa entrega, que reflete no seu trabalho e que decepciona quem está do outro lado. Ou você é Galvão Bueno para se sustentar, ou então você é mais um no meio. Que, na verdade, o rádio ele fideliza a ação
com o tempo real da situação. Então, Entendeu? Então, a TV não faz isso. não tem A delay. TV. Não tem delay. A TV não tem isso. O que você ouviu no rádio está acontecendo no momento. A TV não. A TV tem que se deslocar até o local. Se bem que a rádio também, se tiver que se deslocar, através de link, de moto, hoje tem drone e tudo, mas você ouvir no rádio, ele fideliza muito mais do que a transmissão da TV. Eu já fiz esse comparativo de uma notícia em que eu estou ouvindo. Eu fiz eu sou curioso também, eu fiz essa comparação. Eles estão dando a mesma notícia, tá pegando fogo na fábrica. O desabamento agora aqui, que nós tivemos em Itapecerica da Serra, aí, naquele de container, eu ouvi a mensagem na TV, eu liguei o rádio. A pessoa está falando a mesma coisa com mais realidade do que a TV. Então, eu sinto, né? Eu, particularmente, eu sinto com mais fidelidade a notícia, não credibilidade, mas com mais fidelidade. Você fala, ó, a emoção está no rádio, não na TV. Que o cara olha aqui, que o cara olha lá, o cara procurando não sei quem, e o cara que, não, ele está ali, não sei o quê, papapá. Assim, a pessoa está respirando, está chamando o cão, está procurando e tal, farejador e tal. Então, você fala, puxa vida, então o rádio está transmitindo o que se está envolvendo, porque é a função do rádio. Então, eu tinha um amor incondicional pelo Fiore Giuliotti, da Rádio Bandeirante. Ele é um cara que é um dos primeiros que começou a narrar jogo. E eu tinha curiosidade de conhecê-lo. Então, um dia, jogou o Palmeiras, o veterano do Palmeiras e o Screte do rádio. E o Fiore Giuliotti foi jogar. E eu queria conhecer ele. Eu fui pessoalmente, fui lá, apertei a mão dele, abracei ele, tirei uma foto com o Fiore Giuliotti. São poucos momentos bons que eu tive com ele. Foi uns momentos maravilhosos. Eu tinha muita vontade de conhecer. Era meu ídolo, porque não tinha gente melhor que o Fiore. Depois do Fiore veio o Osmar Santos, tal, e os outros. Então, tem vários bons agora. Mas naquele tempo o top era Fiore Giuliotti. Onde o Fiore estava narrando, a audiência era garantida. Essa foi a grande diferença. E outra coisa, eu esqueci de falar para você que a casa que tinha o rádio, lá no campo, tinha a cominheira da casa, porque era as casas compridas. Aí era uma madeira pegada na cominheira de um lado e do outro. E tinha um fio muito grande, onde que essa que era a antena do rádio. O rádio funcionava com antena. E essa antena de 20 metros, aquele aramão puxado lá e um fiozinho que vinha do arame até o rádio. Essa que trazia as frequências moduladas. Cara, tem um Santos e Corinthians que o pessoal gosta muito, que é uma do gol do Ronaldo. E eu, particularmente, não curto aquela transmissão ali. Tem uma história, aquele gol ali, que não é uma história legal. Mas aconteceu, então muita gente curte. Então, o gol do Ronaldo me parece que já era final do Campeonato Paulista, né? Santos e Corinthians. O Ronaldo tinha feito um golaço antes. A bola quebrada, o campo de defesa para o campo de ataque, ele domina na frente do Fabão, já tirando e... Foi mais bonito que o gol que ele fez, que o pessoal gosta bastante. Foi o gol do outro lado, né? Da esquerda, que ele dá a cavadinha. Vem Corinthians, Elias para Ronaldo, posição normal, dominou, pintou a triguinho, ajeitou, calibrou, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço! Fantástico! Só que tinha um cara que estava com talvez a esposa, a namorada, uma mulher estava com ele, embaixo da cabine, na Vila Belmiro, mas o cara estava assim, muito alterado, cara, muito chato. Não queria usar essa palavra não, mas porque a cabine ela é aberta e ali é muito próximo. Então qualquer lance que você levantava a voz um pouquinho, dava um terceiro tom na voz, ele olhava para a cabine e xingava, e apontava o dedo do meio e reclamava. E não tem como você não ver. Pô, as cabines são separadas por muretas ali. Um narrador olhava para o outro e falava, mano, o cara é chato. O cara vem aqui para ficar olhando para a gente, vai olhar para o campo, né? E na hora que o Ronaldo faz o gol, ele vira e xinga. Aí eu fui e mandei ele calar a boca. Aí eu falei, cala a boca, torcedor, e bata palmas pro Ronaldo.
Cale a boca, torcedor, e bata palmas para Ronaldo. Você tem que aplaudir e não lhe vaiar. Você tem que se colocar no seu lugar. É gol de gênio na Vila Belmiro. Ele, como quem diz, poxa, deixa o pessoal trabalhar, você tá chato. E a partir daquele momento ele não olhou mais para as cabines. Mas eu falei direcionado a um torcedor. E virou um negócio louco que dizem que o Ronaldo tem até o gol guardado. Agora, se é verdade, eu não sei. Muita gente curte a brincadeira do Arce, né? Que o Arce chuta a bola por cima do gol, aí que eu falo vai a Arce. Pelo amor de Deus, impressionante o cara. E soltaram algumas pérolas. Então ali foi meio que um divisor também. Antes você não tinha ouvido aquilo. E eu falei do fundo do coração, não falei com maldade. Quando eu vi, tinha falado. Não preparei nada. Gol do Rogério Ceni, o gol sem do Rogério Ceni também. O Rogério partiu, pé direito, bateu pro gol! 105 FM. Todos têm um goleiro! Tem um gol do Paulo Henrique Ganso contra o Grêmio na Vila Belmiro. Acho que semifinal, quartas de final de Libertadores, que o Santos foi até campeão. O pessoal curte muito. O que eu mais gosto é do gol do Denilson. Jogando pelo Palmeiras contra o Vitória. Gol guardado. Ele já falou comigo algumas vezes que a gente encontrou. Inclusive, quando ele me conheceu pessoalmente, aí que falaram para ele, ele tomou um susto e falou, poxa, mas foi você? Eu tenho um gol no meu celular. Aí ele foi e me mostrou. Também foi de muita felicidade aquele lance lá. Ficou legal. Eu morei sozinho por um período também. Eu tinha rádio, depois tinha aquele rádio relógio, né? Mas eu ouvia muito rádio. Eu morei sozinho durante 4 anos. Eu tinha um rádio de pilha também, que é a pilha que eu te falei que era de telefone, né? Que parecia uma vela de 7 dias. Não sei se vocês conhecem. Vela de 7 dias. Grande assim. Apenas uma não dá. São 2. E eu amarrei também um rádio. Então ficava... Esse rádio me acompanhou até sei lá. E aí eu comprei um rádio relógio. Aí pronto. E eu ouvia TV, mais rádio. Sempre amanheci com rádio. Tocava-se, dava sinal de despertador e entrava uma rádio. Eu sempre deixava numa rádio pronto. Aí esse contato que eu tive. E eu via também o futebol sempre no rádio. Eu passei para a televisão, 78, 80, passei para a TV, mas o rádio que dá emoção, né? A transmissão, a vibração do rádio me faz com que eu tome essa atitude. Sentado, homem branco, cabelo curto, preto, barba preta, fala. Sou presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, sou conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência também, da OAB São Paulo. Fui jogador de futebol do Sim, joguei por 14 anos na Seleção Brasileira. Tive a oportunidade de conquistar 2 medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Atenas e Pequim, 2 títulos mundiais e fui eleito também o melhor jogador do mundo. Depois de 3 cirurgias voltei a enxergar. Aos 9 anos houve um descolamento de retina e a partir daí eu me tornei cego. Desde criança, desde a escola, eu sempre gostei de futebol e eu iniciei aí a minha vida de ouvinte do rádio ouvindo futebol. Ouvindo futebol lá na década de 80, 1987, 1986, que o rádio aí era o principal veículo de comunicação, mais democrático de todos eles, né? Então, a partir dali, eu me tornei um ouvinte assíduo, não só do rádio esportivo, mas também passei a ter o rádio como o maior veículo de informação à época, né? E acompanhei ao longo desse período, aí já são 36 anos, né? Acompanhei ao longo desse período as diversas fases do rádio, né? Hoje o rádio vem se ressignificando, com as rádios aí também transmitindo pela web, rádio que mescla imagem com áudio no YouTube, quer dizer, acompanhei toda essa fase, né? A AM praticamente extinta aí, as rádios todas na FM ou então na web rádio, como eu disse, mas sempre ouvindo rádio, sempre tendo o rádio como um importante veículo aí de informação.
Bom, talvez os locutores esportivos da época, né? Os Santos, José Silvério, né? Que eram os que eu mais ouvia ali. Os Carolice, depois do Osmar e tal. Acho que essas pessoas aí foram as que mais me influenciaram a ouvir rádio. É legal, o rádio ele tem uma capacidade de agregar emoção, né, ao jogo. Pela própria natureza do rádio, então ele vai muito na imaginação das pessoas. Então, realmente, ele agrega emoção. E aí, obviamente, o futebol, que já é um elemento de paixão, com a emoção do rádio, ele se torna ainda mais impactante para quem ouve. O rádio é mais emoção, né? Para quem enxerga, talvez seja melhor pela televisão, porque o jogo é muito mais real, né? O rádio, o jogo está muito mais ligado à fantasia, então o locutor ele cria ali a imaginação, na imaginação de quem está ouvindo, uma realidade que nem sempre é aquela que está acontecendo, né? Muitas vezes ele coloca emoção, a bola está no meio campo, e quem está vendo na TV, obviamente, sabe, então é diferente. Ah, com certeza, com certeza. A gente, obviamente, ouvindo ali pelo rádio, e a atmosfera, né, do estádio, ela é bem legal. Sem rádio, é a mesma coisa que você ir pro estádio de óculos de venda nos olhos, né? Se eu for sem rádio, então nunca fui. A transmissão que ele tinha antigamente, com a modernidade, ele não precisa correr até, porque o microfone também alcança, tem um alcance maior, a fidelidade, o som é mais puro, né? Mais fiel, você tira aquele rugido de que nem o disco, né? Arranhou o disco, você ouve. Agora nós temos CD, depois tem o Blu-ray, Bluetooth, né? Bluetooth não, as memórias, o cartão de memória, né? Que você grava, pendrive, isso. Então, teve essa evolução. Então, obviamente, a imagem melhorou bastante. Antigamente nós tínhamos aquele chuvisco, tinha sombra, tinha não sei o quê, mudava a TV de lugar. Hoje você não precisa nada disso. Então, houve a evolução da imagem e do som. Porém, a emoção do som permanece a mesma, porque ele tem que fidelizar a situação, o ato, ou o que está acontecendo, ou até mesmo não só o futebol, como a transmissão de natação, de vôlei, qualquer esporte. Ele tem que transmitir, e você tem a realidade, e na TV não tem. Perdeu, hoje o rádio é muito, se você pensar, a própria comunicação em seus diversos processos tem se ressignificado, né? As redes sociais hoje vêm ganhando cada vez mais espaço, elas vêm também se reinventando, ressignificando, então realmente o rádio perdeu o espaço. Ele era, eu acho, um veículo aí talvez mais acompanhado, né, pelas pessoas, antes, mais até do que a televisão, né, que, enfim, hoje eu vejo que a gente tem muito mais alternativas, então ele tem perdido seu espaço, mas eu acho que o rádio é eterno, né? Porque a família minha é extensa, a família do meu lado e da minha esposa. E hoje o pessoal tem aquele jeito do campo ainda. Todas as casas têm seu rádio. As irmãs da minha esposa, os meus irmãos, até meus netos hoje. E eu fui no Shopping Oriental, comprei rádio para minha neta e para o meu neto. Porque ele vê tanto eu ouvir o rádio, que eles fizeram um radinho. Aí eu comprei o rádio para ele. Inclusive o radinho da minha netinha, que tem 6 anos, tem o rádio e tem a caixinha de som. O que ela faz? Quando está ouvindo o rádio, ela coloca o pendrive para ouvir música, na caixinha de som, aquela pequenininha. Compro no Shopping Oriental de São Paulo. Então, nós temos a mania de valorizar muito o rádio até hoje. Outra pergunta sobre a web rádio. Ela trouxe algo diferente? O que ela trouxe inovador? Por exemplo, o Rômulo Mendonça, na ESPN, ele inovou o jeito de narrar uma partida de basquete. Tem quem não gosta, mas a grande maioria gosta. Ele é o nome da narração esportiva no basquete brasileiro nesse momento. Ele inovou, ele trouxe algo diferente que ninguém fazia. A web rádio, ela está produzindo grandes talentos. Cara, é impressionante essa oportunidade que está sendo dada através das webs. Mas alguém assim trouxe algo diferente? Eu não vejo, eu ainda não conheço. O que eu vejo é algo que o rádio já fazia há muito tempo atrás, por exemplo, com podcast, que aborda assuntos interessantes, engraçados,
Mas isso o rádio já fazia lá atrás. Isso não é uma novidade, é uma sequência. Vivendo cada um o seu momento. Você está me entendendo? Cada um vive o seu momento. Se você buscar na história do rádio, você vai tomar conhecimento que teve um programa chamado Balancê, que o Fausto Silva apresentava. E envolvia esporte, música, política, entrevistados. Foi o embrião do Perdidos na Noite, que foi o embrião do Faustão, que ficou, sei lá, quase 30 anos ou mais de 30 anos na Globo. Começou no rádio. Aquilo ali mudou lá atrás, lá nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, uma maneira de fazer rádio. Agora, na web rádio, alguém mudou alguma coisa em relação à fórmula consagrada que já tem de fazer o esporte no rádio? Porque o esporte, ele caminhou com a telenovela lá atrás e com o jornalismo. A radionovela. A radionovela acabou. Foi para a televisão. O esporte sobreviveu. Sempre dizem que o esporte no rádio vai acabar e ele não acaba. Agora, o que eu espero um pouquinho mais da web rádio é que tragam algo diferente. O Osmar Santos, quando veio narrar em São Paulo, ele trouxe algo diferente. Tinha-se uma fórmula. E ele chegou e mostrou, olha, essa fórmula pode ser mais alegre, pode ser mais feliz. Ela pode ter mais brincadeira. O esporte é um grande entretenimento. E vocês levam tudo muito a sério. E ele sorria no microfone. Ele mudou a maneira de fazer rádio. Ele criou uma escola. Eu estou esperando surgir ainda um talento na web rádio que mude tudo isso. O rádio ele vai se reinventando. Ao longo dos anos, ao longo dos tempos, o rádio ele sempre se reinventou. Você tinha antigamente o rádio AM, onda tropical, onda curta. O mundo foi evoluindo, foi mudando, foi perdendo qualidade. A onda tropical acabou, a onda curta, o rádio AM está acabando, está agonizando. Mas você vê que muitas FMs elas fazem hoje, com uma linguagem atualizada, com os recursos tecnológicos que existem, o que era feito no rádio AM há 20, 30 anos. Aqui na 105, quando a gente sentiu que não dava mais para ficar sem o YouTube nas transmissões, teve que fazer um investimento. Cena mostra Hugo narrando no estúdio. E hoje Corta o canal para ainda ele é pequeno, sentado. cerca de 70 mil, mas é genérico. Não tem compra de seguidor. São 70 mil pessoas que seguem o canal no YouTube, de verdade. Tanto que quando você vai comparar os percentuais de uma transmissão, você vê que o número de pessoas é menor, mas o percentual corresponde em relação ao número de inscritos no canal. Então o rádio vai se reinventar. E aí a web rádio tem uma função que é dar a oportunidade a esses novos comunicadores e revelar esses novos comunicadores. Todo mundo precisa de oportunidade, né? Eu acho que pro lado da leveza. O mundo está muito pesado. Quando você liga o rádio ou a televisão, você busca informação, sim. Mas primeiro você busca entretenimento. Não tenha dúvida. Você quer ver um filme, é entretenimento. Você quer ver um programa de final de semana, virado para o entretenimento. Você vai buscar sempre uma informação, mas você vai ver uma novela, é entretenimento. Você vai ver um show, é entretenimento. Você vai ver uma série, é entretenimento. Você vai ver, futebol é um grande entretenimento. Ele é negócio para quem trabalha lá dentro. Para mim é entretenimento, para você é entretenimento. Vai ficar buscando o quê? Algo que traga felicidade para as pessoas, que faça rir. Por isso você tem o Fred do Desimpedidos. Algo que te faça rir. E você precisa encontrar essa fórmula. Sabe quem é o Pirulete? O Pirulete é um saci, que no imaginário do Márcio Ramos, que é um grande comunicador, ele cria lá em Boituva, o Botucatu, que é a cidade do Saci, no interior de São Paulo. E durante a transmissão, o jogo tá ruim, a gente começou a falar, mas e o Pirulete, como tá? Ele, o Pirulete me aprontou uma. O que foi? O Pirulete vai ser pai. E agora ele tem que assumir as consequências, agora ele tem que ser Saci de verdade mesmo, quero ver. Cobrei dele, amanhã estou indo para lá para ter uma reunião com ele, que não tem dessa de pular fora não. Tem a responsabilidade, ele não fez. Bombou de forma impressionante
o nosso canal no YouTube. Tínhamos 800 e poucas pessoas, de repente tinha quase 2.000 pessoas, e as pessoas comentando e dando risada e pedindo mais informações sobre o Pirulete. O Pirulete foi no Rock in Rio, foi no show do Guns N' Roses, quase tomou uma overdose. Tudo foi contado durante a transmissão de futebol. Entretenimento, você está rindo, entretenimento. Imagina você dentro do carro ouvindo uma lorota dessa. Não deixamos de transmitir o jogo, não deixamos de informar sobre o que estava acontecendo no jogo e nos divertimos. E levamos a diversão às pessoas. Missão do rádio. O rádio para mim foi um formador de opinião, foi uma evolução cultural, né? E foi um direcionamento religioso, profissional, esportivo, interagir com a notícia. Hoje nós temos polemizar um ou outro, outra situação, e o rádio sempre traz essa fidelidade na notícia. O rádio me ajudou na minha cultura, porque quem mora na roça não tem acesso a muita cultura. E eu peguei desde cedo que falar correto, passar uma opinião, formador de uma opinião, e passar uma notícia clara para me contar a história para você, eu tenho que ouvir e saber ouvir o rádio. Ele me doutrinou a não contar mentira e narrar exatamente o que o rádio falou e acreditar naquela notícia e fazer uns filtros, passar para o meu pai ou para a minha mãe. Falou tal coisa no rádio. E isso aí me ajudou muito culturalmente e acrescentou muito na minha vida. Com 5 anos de idade, meu sonho sempre foi fazer isso. E eu acho que, de uma forma bem pequena, eu contribuí dentro dos 100 anos de rádio, né? Acho que de uma forma bem simples, bem pequena, bem humilde, mas daqui 50 anos espero que falem, olha, um dia a Rádio 105 acreditou num projeto esportivo, deu certo, ainda existe ou não existe mais, e por lá passaram essas pessoas, como na Rádio Bandeirantes. Daqui a 50 anos, quando falarem da Bradesco Esportes, que uma vez teve um projeto no Grupo Bandeirantes, patrocinado pela Bradesco, a primeira voz foi esse cara. Quem narrou o Mundial do Corinthians na Bradesco foi esse cara. Quem narrou o final da Libertadores foi esse. Então, nunca quis muito da vida. Para mim isso é suficiente. Tá bom demais, me deixa muito feliz. E essa profissão nossa é a profissão de contador de histórias. Quem não gosta de contar história, não adianta vir que não vai fazer sucesso. Você comunicando, você está contando história. Você informando, você está contando a história. Você narrando, que é algo que eu faço, você está contando história. Você está sempre contando história. Né? Espero chegar um dia na minha vida em que eu não tenha fato novo. Porque aí eu vou fazer o que eu mais gosto e ninguém vai poder reclamar, que é contar história. A história tem que ser contada, porque senão um dia, hoje eu estou aqui, pode ser que amanhã eu não estou mais aí. Então, tem que ficar registrado. O que eu aprendi no passado, passar por mais novos. Tela escurece. Um quadrado posicionado na esquerda ao meio mostra cenas do filme. Sobem os créditos em letras brancas. Ondas em campo. Hugo Botelho, Eduardo Pazin, Luiz Gavioli. Participação especial: Misael Conrado, Sandra Cabral. Direção e roteiro: Alex Lamarque. Assistente de direção: Lucas Caleb. Direção de fotografia: Lucas Caleb. Produção: Alex Lamarque, Lucas Caleb. Direção pós-produção: Renato Esteves. Edição: Daniel Ferreira de Souza. Operador de câmera: Gabriel Bezerra, Lucas Caleb, Renato Esteves. Operador de áudio: Christopher Davi, Enzo Semolini, Lucas Guilherme. Cenografia: Lucas Caleb. Iluminação: Lucas Guilherme. Marketing: Lucas Caleb. Audiodescrição: Nicole Araújo. Agradecimentos especiais
Rádio 105 FM, Comitê Paralímpico Brasileiro, Rafael Valente. Tela escurece. Aparece no centro escrito em branco, Wave Produtora.